Você já parou para pensar o que na prática é ser sal da terra e luz do mundo? Se você não faz ideia, fique até o final deste vídeo que eu vou explicar tudo sobre ser sal e ser luz. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, especificamente nos versículos 13 e 14, Jesus Cristo vai falar sobre o sal e a luz. No 13 ele vai falar: vocês são o sal da terra. E no 14 ele também vai falar: vocês são a luz do mundo. E ele foi contundente ao falar isso para os seus discípulos. Mas por que, passado mais de 2000 anos, essas palavras continuam ecoando nos nossos corações? Primeiro, é fácil compreender na fala de Jesus que ele está dizendo que não é uma mera faculdade, não era uma simples possibilidade de se fazer algo. Jesus Cristo está falando, nas suas palavras, ele acentuou o caráter de mando. É imperativo. Ele está dizendo assim, vocês cristãos, vocês que se dizem cristãos, a partir de agora, vocês são sal e luz. Pois entenda isso, além da grande comissão, lá em Marcos capítulo 16, que a igreja recebe o mandamento de ir pregar o evangelho, Cristo também nos deixou a responsabilidade de transformar a cultura do mundo. E isto significa tanto confrontar as culturas que se opõem às culturas cristãs, quanto promover uma cultura de qualidade para toda a sociedade. E você bem sabe que cultura moderna significa tudo aquilo que reflete o conhecimento. Então, nós concordamos que tudo é cultura. Sim, tudo é cultura. Embora algumas culturas que existem por aí são uma porcaria, mas tudo é cultura. Vamos usar um exemplo clássico e dos mais contundentes da última era: o comunismo. O comunismo é uma teoria cultural, onde se estabelecerá o estado natural. E o que isso significa na prática? Significa na prática que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo. E isso só aconteceria mediante a abolição da propriedade privada. Mas uma outra hora a gente refuta sobre o comunismo e cada uma dos seus pontos teóricos da cultura comunista. Refutando este ponto, o próprio Deus, lá em Gênesis, no capítulo 13, o versículo 14, ele chama Abraão e dá a Abraão uma propriedade privada, dá a ele e a sua descendência. Agora, voltando ao nosso pequeno, mini e micro, ou o que você quiser reconhecer, estudo de hoje sobre o sal e sobre a luz. O cristão ele é relevante como o sal. O sal é um elemento útil na culinária, tanto para salgar quanto para conservar o alimento. Agora, usando esta metáfora, imagine se não existisse o tempero do cristianismo no mundo. Porque se você parar um pouco para refletir na história do cristianismo, você vai ver que
Entre os séculos, há sempre a influência cristã, como, por exemplo, a Reforma Protestante foi o divisor mundial. O avivamento wesleyano, no século XVIII, também foi um importante marco para a mudança da cultura britânica. E como não comentar também aqui sobre o avivamento de Los Angeles, na Califórnia, da Rua Azusa, que até hoje traz importantes marcos para a civilização. E o cristão como luz? Pois bem, você sabe que na física, a luz são ondas eletromagnéticas. Mas fique tranquilo, não era sobre isso que Cristo estava falando. O Mestre com certeza tinha em mente a função iluminadora e resplandecente da luz. E qual é o princípio destacado aqui nesta passagem? O princípio destacado aqui é que os cristãos devem ser o luzeiro moral e espiritual de Deus no mundo. Portanto, nós não devemos restringir a nossa luminosidade para a igreja e para o lar. Nós cristãos devemos sim e temos o dever de ser uma influência além da religião, além da igreja, além da casa. Devemos influenciar as grandes áreas do mundo, como por exemplo, economia, comércio, direito, meios de comunicação, artes, educação, governo e política, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, o sal preserva e dá paladar, explicitando a relevância dos cristãos na terra. A luz, por sua vez, resplandece nas trevas, fazendo assim uma alusão à moral e espiritual dos cristãos diante dos homens. Esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dele. E não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal.